Oi, pessoal, vamos começar então aqui o trabalho relacionado à produção contínua, o nosso exercício proposto, ok? Vamos começar pelo enunciado então do exercício para que a gente possa entender um contexto e fazer os cálculos aqui dos equivalentes de produção e de todas as nossas informações que nós vamos precisar para esse exemplo. A empresa Pluft iniciou suas atividades no dia 2 de janeiro de X1. Ela produz embalagens para 100 gramas de talco infantil. Nos 2 primeiros meses do ano, incorreu nos seguintes custos. Então, aqui nós temos os custos relacionados aos meses de janeiro e fevereiro, que nós vamos utilizar, de matéria-prima, mão de obra direta e custos indiretos de produção. Lembrando que este exercício proposto está junto do capítulo 13, que é relacionado a problemas especiais da produção contínua, ok? Página 161, no livro, acho que é na nona edição, certo? Então vamos lá. Além dessas informações, nós temos também que os números relativos ao volume físico da produção foram em unidades quantitativas a essas informações aqui. Então, em janeiro, nós iniciamos 800 unidades, considerando o saldo zero, tá, pessoal? Acabamos 760, portanto, ficaram 40 em elaboração. Então, para o ano seguinte, foram 40 em elaboração. Eles iniciaram mais 900 e eles acabaram 860. Então, aqui uma coisa que é muito importante de trabalhar e de identificar é o seguinte: dessas 860 que eles acabaram, 40 são essas aqui que vieram de janeiro, certo? E aí a gente fecha de fato esse valor total aqui. 80, né? O 80 com os 860 fecham exatamente esses 940. Ficaram 80 em elaboração. Então, eles finalizaram 40 do mês anterior, 820 desse mês e ainda ficaram 80 em elaboração, certo? Então, pede-se para calcular com base no PEPs e no custo médio, e aí a gente vai fazer então os cálculos através do 2, o que? Item A, o custo unitário do produto em cada mês. Então, vamos começar pelo mês de janeiro. E aí, como a gente não tem saldo inicial, pessoal, o PEPs e o custo médio vai nos trazer a mesma informação e o mesmo resultado, certo? O custo de matéria-prima, então, agora eu estou trazendo esmiuçadinho lá o que estava na tabela. O custo de matéria-prima de 750, o custo de mão de obra direta de 500 e o custo indireto de produção de 700. O total do nosso custo do período foi 1.950. O equivalente de produção desse primeiro período, então, são as 760 unidades iniciadas e acabadas nesse período e mais as 40 unidades que ficaram meio elaboradas. Ali está em processamento 50%. Então, elas equivalem a 20 unidades prontas. Então, o nosso equivalente de produção total é de 780 unidades. Portanto, o nosso custo unitário do produto no mês de janeiro, segundo os dois métodos, é 1.950 de custo dividido pelas 780 unidades do equivalente de produção. Dá um custo unitário de R$ 2,50 por unidade. Já no mês de fevereiro, a gente vai ter alteração por cada um dos métodos. No caso do PEPs, o nosso custo do período no custo de matéria-prima é 1.368, o custo de mão de obra direta é 552 e o custo indireto de produção é 720, o que nos totaliza 2.640 de custo do período. O nosso equivalente de produção, no caso de fevereiro, então, recebe os produtos que estavam em elaboração em janeiro, que eram 40, mas que equivalem a metade, certo? As iniciadas e acabadas, como a gente já falou lá quando eu estava explicando o enunciado para vocês, nesse período de fevereiro foram 820 unidades. E o que ficou em elaboração foram 80 unidades vezes metade, né? Elas estão 50% processadas, portanto, elas equivalem a 40 unidades finalizadas.
Então, o total do nosso equivalente de produção são 880 unidades. Portanto, o nosso custo unitário de fevereiro, através do PEPs, são os 2.640 de custos, distribuídos para as 880 unidades de equivalente de produção, o que nos mostra um custo unitário de R$ 3,00 por unidade. No caso do custo médio, a gente precisa se preocupar em trazer as informações do custo do período anterior. Nós vamos pegar os custos, obviamente, do período em curso e vamos somar, né, o custo do período anterior, que foi as 40 unidades vezes metade vezes os 2,50. Então, na verdade, o custo todo que a gente vai usar para o custo médio vai ser 2.690, o custo do período mais o custo que veio do ano anterior, do mês, no caso aqui, anterior. O equivalente de produção, então, pessoal, no caso das que vieram em elaboração de janeiro, agora, como o custo foi agregado, elas vêm completas para esse mês. Então, a gente vai distribuir para as 40 unidades, mais as 820 que foram iniciadas e acabadas nesse período, e mais o equivalente que ficou em elaboração no final do período. Então, o nosso total do equivalente de produção nesse mês, em fevereiro, pelo custo médio, são 900 unidades. Portanto, o nosso custo unitário do mês de fevereiro, calculado através do custo médio, é R$ 2,99 por unidade. Certo? Vamos então ao item B, que pede para que nós calculemos o valor de custo da produção acabada em cada mês. Bom, no mês de janeiro, todos os meses de janeiro, tanto pelo PEPs como pelo custo médio, não vão sofrer alterações porque não tem custos que venham do ano anterior. Então, a produção que foi efetivamente acabada no mês de janeiro foram 760 unidades. O custo que a gente encontrou foi de R$ 2,50, portanto, o custo da produção do mês de janeiro totaliza 1.900. No caso de fevereiro, a gente tem que separar o PEPs e o custo médio. No caso do PEPs, a gente tem as 40 unidades meio produzidas por R$ 2,50, então vem os R$ 50. As mesmas 40 unidades meio produzidas agora a um custo de R$ 3,00, que é o custo do mês de fevereiro, e mais as 820 unidades iniciadas e acabadas a esse mesmo custo de R$ 3,00. Então, o custo total da produção acabada de fevereiro, segundo o PEPs, é de 2.570. Nós teríamos um custo médio de 860 unidades multiplicado pelo valor do custo médio que a gente encontrou, né? As 860 unidades são as 40 unidades que vieram de janeiro, mais as 820 unidades que nós temos produzidas nesse mês agora. Então, 860 unidades multiplicada por 2,99, a gente tem um custo de 2.571,40. Vocês podem ver que a diferença é muito pequena de um método para o outro. Por fim, o item C pede que a gente calcule o valor do custo do estoque de produtos em elaboração no fim de cada mês. Em janeiro, segundo os dois métodos, nós temos a mesma situação. Nós temos 40 unidades, meio acabadas, a um custo de R$ 2,50. Então, o que ficou em elaboração no final do mês de janeiro foram 50 unidades monetárias. Segundo o PEPs, o que ficou em elaboração nesse segundo mês, no mês de fevereiro, são as 80 unidades meio acabadas, a um custo de R$ 3,00, ou seja, o valor do custo desses produtos, do custo da produção em elaboração, totaliza 120. A gente vai ter um custo médio das 80 unidades multiplicado também por meio, a gente teve porque é em elaboração ainda, mas a gente teve um custo médio diferente. Então, o valor dessa produção em elaboração vai ser totalizado, então, em R$ 119,60. Esse foi, então, o exercício proposto.